Sobre essa possibilidade de paz, eu converso agora com Alexandre Coelho. Ele é professor de Relações Internacionais da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Quais são as perspectivas a partir de agora que o Hamas deu essa resposta positiva ao plano de paz proposto pelos Estados Unidos? Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir assunto tão importante. Qual é a É, sua ideia sobre essa o... possibilidade de paz, então, professor? Sim, eu acho que ela existe, né? É muito positiva essa resposta por parte do Hamas, não tenho dúvida disso. No entanto, eu acho que nós temos que considerar aí pelo menos uma coisa aí que já é muito importante. Primeiro, o Netanyahu não aceita a existência de um Estado palestino. Então, você não tem aí a proposta de dois estados. O acordo proposto, ou os pontos propostos para um acordo por parte de Donald Trump e Netanyahu, eles não estabelecem de forma expressa a possibilidade de existência do Estado palestino, mas sim colocam uma série de condicionantes para que o Estado palestino exista. Ou seja, após o acordo e dependendo do andamento da reestruturação de Gaza, né, e da Cisjordânia, da existência de um Estado palestino, provavelmente, ou seja, um proto-Estado, aí sim possa talvez existir o Estado palestino. Ou seja, há uma série de condicionantes de forma muito vaga é, para se ter aí o Estado palestino. Essa é uma das questões que tem de ser vistas. Outra é que, historicamente, o Hamas nunca depôs as armas, porque uma forma do Hamas se expressar também, aí, inclusive politicamente, é por meio das armas. Então, precisamos ver aí a continuidade, isso vai depender das negociações, porque o sim do Hamas é um sim mas, ou seja, ele se abre para as negociações, mas Aham. isso obviamente não quer dizer um acordo. É um passo importante? É um passo, sim, importantíssimo. No entanto, nós temos aí esses pontos que eu acabei de colocar que nós devemos prestar atenção, né? Mas talvez seja importante ter o senhor aqui com a gente para explicar o que o Hamas quer dizer sobre entregar a administração da faixa de Gaza a um órgão palestino de tecnocratas independentes. Que órgão seria esse, professor? E até que ponto seria realmente independente do Hamas? Perfeito. E também, até que ponto seria um órgão legítimo para Ah, poder representar? E nesse aspecto, nós teremos de considerar não só lá dentro desse órgão, né, representantes de outros estados árabes, com certeza. hum. Além disso, outros representantes da Palestina, porque não só o Hamas, mas também parte aí da autoridade palestina e parte de outras facções políticas dentro da Cisjordânia, por exemplo, para representar os interesses palestinos dentro desse órgão técnico aí. Entendo também que toda vez que a gente vai avaliar um acordo, ou melhor, uma tentativa de acordo como esse, nós temos que pensar em duas coisas. Primeiro, quais serão as regras de direito internacional que serão seguidas, né? Qual que é a Uhum. base legal para se estabelecer esse acordo? E segundo, qual é o organismo internacional, qual é a instituição internacional, que acredito que seja a ONU, que vá participar aí na elaboração final desse acordo, e inclusive desse órgão tecnocrático, né? Então é importante que tenha também representantes de uma organização internacional que possa representar os interesses de toda uma população que não é representada aí, que são diversos outros palestinos, né? Então, é importante que tenha esses dois pontos que eu acabei de citar e Aham. também envolva mais outras representações palestinas. E aí eu cito inclusive aqueles da diáspora, né, palestina, que entendem que também devem ser ouvidos. Ou seja, é bem complexa a estruturação desse órgão técnico tecnocrático, né, que eu acho muito importante. Na minha opinião, acho até interessante que isso se estabeleça, mas tem de dois pontos aí, pelo menos, que é a questão do direito e a questão da organização internacional, né? E Agora de sobre. legitimidade, Desculpa, quase cortei o senhor, professor. não? Agora Perdão. sobre Donald Trump.
ele diz com frequência que está interrompendo guerras, que ele mereceria até o Prêmio Nobel da Paz. De que forma ele pode se beneficiar politicamente se esse acordo em Gaza for realmente concluído? Sim. Embora ele sempre veja, o Hamas ele propôs a abertura para negociações, né? Mas o Trump já disse que não, agora nós atingimos um ponto histórico, claro, de paz duradoura, né? É óbvio que aí tem muito também do próprio discurso político do próprio Trump, né? Porque não há nada de fato ainda concreto, embora seja de fato muito positivo o Hamas ter se manifestado. Se de fato esse acordo sair, né, de forma hipotética, vamos pensar aqui na hipótese desse acordo sair, ou seja, o que demanda bastante negociação em alguns pontos estruturantes, se esse acordo sair de fato, é óbvio que isso é positivo do ponto de vista doméstico para Donald Trump. Por quê? Porque se tem alguma coisa que aqueles que elegeram Trump não gostam, é de intervenções americanas ou de ajuda militar norte-americana, gastando o dinheiro do contribuinte Sim. americano no apoio às guerras, né? Seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, né? Eu tenho certeza que aí Trump também corre atrás desse acordo na medida do possível, até porque, independentemente até do conteúdo do acordo, o que ele deseja mais do que tudo é um cessar-fogo. Por quê? Porque a população americana, aqueles que apoiam o presidente Donald Trump, por exemplo, uma grande maioria, não quer ver ele gastando o dinheiro do contribuinte Sim, americano em sim. guerras ou apoio, seja a Netanyahu ou a qualquer outro fora do ponto de vista internacional, né? Última pergunta, professor, e o senhor acabou de falar nela. Benjamin Netanyahu, a gente sabe como ele enfrenta uma forte oposição mesmo dentro de Israel. O que acontece com Netanyahu se realmente tivermos um acordo de paz, uma negociação de paz bem-sucedida? Muito boa, muito ótima a sua pergunta, porque Netanyahu hoje ele sofre pressões internas, obviamente, da extrema-direita em Israel, que é a extrema-direita que, inclusive, não quer ver um outro Estado palestino, que não vê com bons olhos essa tentativa de acordo, porque por ela, que é o apoio, que é a coalizão de extrema-direita que apoia Netanyahu, quer uma guerra, quer destruir totalmente Gaza, ou seja, é uma guerra contínua ali contra Gaza. Então ele sofre muito isso, quer que dá o apoio político, mas por outro lado tem uma pressão muito forte do ponto de vista internacional, como a gente viu na reunião da ONU na semana passada, em que nós tivemos aí o apoio do Reino Unido, apoio da França, do Canadá, entre outras potências regionais, inclusive, com relação a criar um Estado palestino. Ou seja, Netanyahu também está perdendo muito do apoio internacional. Tem, inclusive, diversas manifestações judaicas ao redor do mundo que não concordam com a política de Netanyahu para Gaza, né? E ela quer ver o retorno dos reféns, mas não necessariamente a destruição total de Gaza. Se esse acordo sair, portanto, tendo esse contexto que eu acabei de descrever, ele pode, e aí que eu acho que talvez tenha motivado o Netanyahu a aceitar essas propostas junto com Donald Trump, seja de acalmar um pouco a pressão internacional, propondo esse acordo, e, por outro lado, mostrar internamente que, olha, eu estou aceitando isso, inclusive para a gente ter um arrefecimento em relação às hostilidades, inclusive dentro de Israel, mas por outro lado, vejam, e aí ele está falando para a base que apoia ele, que é o quê? Olha, eu não estou aceitando um Estado palestino ainda. Ele não existe e para que ele exista, há uma série de condicionantes ainda. Então, olha, vocês que estão me apoiando, e aí ele falando para a coalizão de apoio dele, Sim. não existe ainda um Estado palestino e esse acordo não aponta expressamente para a Sim. existência do Estado palestino, né? Eu conversei com o Alexandre. Então, Desculpe, professor, eu tenho que interromper eu porque o acho que nosso é tempo por já está aí. corrido já. Mas muito obrigado. Suas explanações nos ajudaram a enxergar melhor essa possibilidade. Possibilidade ainda, mas que nos enchem de esperança.